Então, olha, é o seguinte, pessoal, hoje nós iremos trabalhar concordância verbal, né? Então, trabalhamos concordância nominal, 2 aulinhas. Hoje a programação aí, concordância verbal. Olha, não precisa dizer para vocês que concordância verbal é assunto mais frequente em prova de concurso, se comparado à concordância nominal. Então, quem gosta muito de concordância verbal, FCC adora concordância verbal, né? Em detrimento à concordância nominal. Claro que toda organizadora você vai encontrar, olha, é muito rara a prova de concurso que não traz uma questão de concordância verbal. Vamos dizer que 90% das provas trazem pelo menos uma questão de concordância verbal. Certo? Mas aí eu vou começar dizendo o seguinte: quando a gente trata de concordância verbal, a gente trata na relação que há entre o verbo e o seu sujeito. Isto é, eu quero saber se o sujeito vai fazer com que o verbo fique no singular ou no plural. O verbo ele vai depender do sujeito para ficar no singular ou ir ao plural. Lembre que se é um sujeito longo, eu tenho que analisar o núcleo do sujeito. É claro que existem situações em que eu tanto posso concordar com o núcleo do sujeito, como eu posso concordar com outra parte do sujeito. Isso a gente vai ver logo no início da aula aqui, tá bom? Mas olha, se eu falo de concordância verbal, deixa eu ver como é que está aparecendo isso aqui. Concordância verbal. Está aparecendo tranquilo? Tá, né? Beleza, então. Concordância verbal, a relação é essa, olha. Sujeito e verbo. Isto é, o verbo está adequado ao seu sujeito. E quando eu falo adequado, volto a dizer sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Perfeito? Eu venho para o primeiro caso aqui, caso frequente até demais em provas de concurso, certo? Esse caso aqui é um caso bastante frequente em prova de concurso e ele diz assim, ó, a maioria dos alunos, vou colocar para cá para ganhar espaço lá, a maioria dos alunos veio ou vieram à aula. Bom, só vou colocar até aqui, para ganhar espaço, certo? A maioria dos alunos veio, a maioria dos alunos vieram. Aí a pergunta que eu faço é, qual é o sujeito dessa oração, a maioria dos alunos veio ou a maioria dos alunos vieram? Qual é o sujeito? Qual é o sujeito? Vai de onde até onde? Começa onde? No A. E termina onde? Alunos. A maioria dos alunos é o sujeito dessa oração, certo? Eu vou destacar aqui, olha. Tudo isto funciona como sujeito. Perfeito? Só que aí é o seguinte, qual é o núcleo desse sujeito? Vocês acham que o núcleo é a palavra maioria ou é a palavra alunos? A primeira, maioria. Marcelo, maioria ou alunos? Primeiro ou segundo? Núcleo do sujeito. Deixa eu ver quem está aparecendo mais aqui. É porque eles estão no mudo, Tiago. Não, eu estou vendo, eu estou pedindo para eles fazerem assim, ó. Tem um gesto. Ah, tá bom. Olha, A gente vai fazer não está aparecendo a imagem de todo mundo. Mas é o seguinte, olha. Maioria é o núcleo do sujeito. Tiago, e por que maioria é o núcleo do sujeito? E não alunos? Porque existe uma regra muito clara que diz assim: o núcleo do sujeito
não pode aparecer precedido por preposição. Núcleo do sujeito não pode aparecer precedido por preposição. Então entenda que alunos, antes da palavra alunos, apareceu o quê? Dos. Só que dos é a junção da preposição de mais o artigo os. Junção da preposição de mais o artigo os. Então, na verdade, eu não posso considerar alunos como sendo o núcleo do sujeito, porque antes de alunos apareceu preposição, certo? O núcleo vai ser quem? Maioria, certo? Posso concordar com a maioria? Claro. O normal, o comum, vamos dizer assim, o comum é concordar com o núcleo do sujeito. Isso é o comum. Só que nesse caso, a palavra maioria, que é o núcleo, não é uma palavra qualquer. É uma palavra chamada de palavra partitiva. E o que é uma palavra partitiva? É uma palavra que indica parte de um todo. Vai indicar parte de um todo. Como assim, Tiago? A maioria dos alunos. Eu estou falando de todos os alunos? Não. Eu estou falando de uma parte desses alunos. A maioria, a minoria, uma parcela, grande parte, a maior parte, boa parte, um terço, metade. Olha, todas essas palavrinhas ou expressões são palavras ou expressões partitivas, que indicam parte de um todo. Sempre que o núcleo for representado por uma palavra partitiva, eu tanto poderei concordar com ele, como eu poderei concordar com a palavra que vem depois, que é a palavra alunos. Então, nesse caso, é possível tanto dizer a maioria dos alunos veio concordando com o núcleo, que é uma palavra partitiva, ou a maioria dos alunos vieram concordando com alunos. Algum problema quanto a isso? Observa outro exemplo. Eu vou colocar aqui, olha, número 1, letra A. Número 1, letra B. Um terço das pessoas mora ou moram em, olha só, moram em centros urbanos. Claro que esse número não é real, certo? Mas é só para colocar como exemplo. Um terço das pessoas moram em centros urbanos. O que acontece? Um terço é um elemento partitivo. Um terço é um elemento partitivo. Pessoas é uma palavra no plural. Qual é o núcleo desse sujeito aqui? Pessoas? Não. Por quê? Porque antes de pessoas apareceu preposição. Se apareceu preposição antes de pessoas, não pode ser núcleo. O núcleo vai ser um terço. Só que quando eu tenho um numeral fracionário, eu devo concordar com o numerador do numeral fracionário. Eu não posso concordar com o denominador. Porque um terço, imagina, um terço é uma parte de três partes. Uma parte de três. Então tem que concordar com o numerador. Então eu posso tanto concordar com o núcleo, que nesse caso vai ser o numeral, só que eu tenho que concordar com o numerador desse numeral fracionário. Ou eu posso concordar com quem? Com pessoas. As duas formas estão corretíssimas. Regra muito comum em prova de concurso, certo? Então, se a palavra partitiva for representada, se o núcleo for representado por uma palavra partitiva, tanto eu posso concordar com o núcleo, como eu posso concordar com a palavra que vem posteriormente. Certo? Então, essa é a primeira regra. Segunda regra. Segunda regra é a seguinte. Vou colocar aqui a palavra, o verbo alugar, e vou colocar aqui, aluga-se sala. Aluga-se sala. Olha, pessoal, na verdade é o seguinte. Eu quero que você entenda que o verbo alugar, imagina uma galeria, né? Recém-inaugurada essa galeria, o cara coloca uma placa lá na frente dizendo aluga-se sala, né?
Se diz aluga-se sala, é porque ele só tem uma sala para alugar na galeria, certo? E aí eu tenho aqui um verbo chamado de verbo transitivo direto. Por que verbo transitivo direto? Que ele pede complemento, mas o complemento não traz o quê? Preposição, certo? É um verbo que exige complemento, mas esse complemento não traz preposição, certo? Então, aluga-se sala, verbo transitivo direto. Esse se aqui, olha, é chamado de índice, ou índice, partícula apassivadora. Olha, partícula apassivadora. Partícula apassivadora. E sala funciona como, quer dizer, deveria funcionar como objeto direto. E eu quero que você concorde comigo ou não. Veja, tá lá. Eu tenho um verbo transitivo direto ali em cima, certo? Verbo transitivo direto. Mais um se. Bom, o verbo transitivo direto ele vai exigir um objeto direto. Vai exigir um objeto direto. Qual é o objeto direto do verbo alugar aqui? Sala. Tudo bem? Só que é o seguinte, pelo fato de ter aparecido esse se aqui, ó, que eu chamei de partícula passivadora, a partícula passivadora é responsável por transformar uma oração que estava na voz ativa em uma voz passiva. Só que qual é o detalhe? Quando eu transformo essa oração que estava na ativa para passiva, colocando esse se, o objeto direto não vai existir mais. Porque, segundo a gramática, não existe objeto direto em voz passiva. Então, isso aqui deixa de ser o objeto direto e passa a funcionar como sujeito. Passa a funcionar como sujeito da oração. Tudo bem? Aí o que acontece? O verbo deverá concordar com o seu. Aluga-se sala, verbo no singular, concordando com o sujeito que se encontra no singular. Agora, Tiago, e se eu colocar a palavra sala no plural? Aí a história é a mesma, só que o verbo agora vai concordar com o seu sujeito que se encontra no plural. Então, olha, aluga-se sala. Se eu colocar o sujeito aqui no plural, olha, lembre, salas deveria funcionar, esse termo deveria funcionar como objeto direto, mas por conta do se, que é a chamada partícula apassivadora, se transforma em sujeito, estando o nosso sujeito no plural, o que é que vai acontecer com o verbo? Deve ficar no plural, concordando com o sujeito. Entendido isso? É fácil demais português, não é não? Tem nem o que fazer. É só isso aí, viu? Tem nem o que fazer. Olha aqui, você diz assim, português é difícil, não sei o quê. É só isso aí. Agora, se você me diz assim, é muita coisa, aí eu já digo que realmente é muita coisa. Agora, que é difícil, não é. É só isso aí. Verbo transitivo direto, mais o se, que é partícula passiva-agora, o elemento que funcionaria como objeto direto posteriormente, deixa de ser objeto direto e passa a funcionar como sujeito. Quer outro exemplo disso aqui? Conserta-se relógio. Tem um relógio aqui, olha, eu vou consertar. Então, conserta-se relógio. Relógio está no singular, o verbo vai ficar no singular concordando com o sujeito. Se eu colocar relógio no plural, eu posso dizer conserta-se relógios? Não. Eu vou dizer consertam-se. Consertam-se relógios. Concordando com relógios. Reforma-se terno. Reforma-se terno no plural, reformam-se ternos. E assim por diante. Certo? Bom, mas aí eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Quem quiser dar o print, dá o print aí, porque eu vou ter que apagar. Beleza? Bom, então é o seguinte. Eu venho agora a um caso bem parecido com esse caso de número 2.
bem parecido mesmo, certo? Eu não vou nem apagar o número 2 para que você faça a comparação. O caso é o seguinte, olha, precisa-se de operários. Precisa-se de operários. Olha, construção é basicamente a mesma, certo? Eu tenho um verbo, tenho um pronome aqui, olha, o pronome se, e tenho uma palavra que apareceu no plural aqui. Tiago, isso aqui é diferente disso, é? Desse caso 2? É diferente disso aqui. Por quê? Porque nesse caso, o nosso verbo é um verbo transitivo direto. Então a gramática diz assim: o se, para funcionar como partícula apassivadora, ele deve estar ligado a um verbo transitivo direto. Eu vou repetir. O se, para funcionar como partícula apassivadora, ele deve estar ligado a um verbo transitivo direto ou, no máximo, um verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo é VTDI, também o se vai ser partícula apassivadora, certo? Mas aqui olha o que eu tenho. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Pediu preposição. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, porque pediu preposição, esse se que você está vendo aqui não pode ser mais partícula aproximadora. Ele vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Isso é o nosso se, né? É o pronome se nesse caso. Tiago, quando é que o se vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito? Quando esse se estiver ligado a qualquer verbo que não seja verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Porque, olha, se o se estiver ligado a um verbo transitivo direto, aqui, olha, verbo transitivo direto, se ele estiver ligado a um verbo transitivo direto, como vai ser o nome do se? Partícula apassivadora, certo? Se o se estiver ligado a um verbo transitivo direto e indireto, o se vai ser partícula apassivadora. Mas se for qualquer outro verbo que não seja VTD ou VTDI, o se tem que ser um índice de indeterminação do sujeito. Perfeito? Olha, precisa-se de operários. Tudo bem, Tiago. Mas o que é que isso tem a ver com concordância verbal? Ah, tem tudo a ver. Por quê? Veja, se aqui o verbo é VTD e é uma partícula, o objeto direto passou a funcionar como o quê? Sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito for no plural, o verbo fica no plural. E aqui? Aqui, senhores e senhores, o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Detalhe, não interessa se as palavras que estão na frase estão no plural ou no singular. O que interessa é que eu tenho um verbo transitivo indireto ligado a um se, que é índice de indeterminação do sujeito, e esse índice vai fazer com que o meu verbo fique na terceira pessoa do singular. É fácil demais. Olha, eu vou colocar outro exemplo. Vou colocar outro exemplo. Veja, esse exemplo eu costumo ver nas provas de concurso público. Por exemplo, ó, nas reuniões, sempre se trata de assuntos polêmicos. Nas reuniões, sempre se trata de assuntos polêmicos. E aí, pessoal?
Dando uma olhada nessa frase aí. Nas reuniões sempre se trata de assuntos polêmicos. Essa frase está certa ou está errada aí? Certa? Errado? Certo? Errado? O que, é que vocês acham? Errada? Ei, errada. Está certa. Está certa. Olha, por que está certa, Tiago? Peraí, nas reuniões sempre se trata de assuntos polêmicos. Como é que pode isso aqui? Veja. Pode. Vocês ficam rindo, né? Ei, mas veja, tá certa. Ah, mas tudo está no plural. Isso aí não interessa, não. Veja, o que interessa é o seguinte: verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de algo. O verbo não é verbo transitivo indireto? Se ele é um verbo transitivo indireto e existe um se, eita, faltou o se, foi? Ah, por isso você estava dizendo que estava errado, né? Agora que eu entendi, beleza. Olha, mas foi erro de digitação isso. Foi erro de digitação. Olha, agora, agora sim. Veja, tá aqui o se. Eu vou até apagar esse lado de cá. Vou apagar aqui. Apaguei. Aí está aqui o se, certo? Foi erro de digitação. Beleza. Esse se, Tiago, é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E por que índice de indeterminação do sujeito? Que o verbo é VTI, verbo transitivo indireto. E se ele é VTI e há um se ligado a ele, que vai ser índice de indeterminação, obrigatoriamente o que é que vai acontecer com esse verbo? Terceira pessoa do singular. Obrigatoriamente terceira pessoa do singular. Ah, Tiago, mas ficou feia a frase. Ficaria mais bonito se a gente dissesse: nas reuniões sempre se tratam de assuntos polêmicos. Talvez ficasse mais bonito, mas a gramática considera errada a frase. Porque sendo o verbo VTI e ligado a um se, o se é índice de determinação do sujeito e o verbo não pode ser levado ao plural. Perfeito? Olha, venho aqui a mais um caso, quarto caso nosso, que vai trabalhar com o seguinte. Vou pegar um caso bem interessante nas mídias hoje. Nós percebemos aí a história do coronavírus, então sempre vem citando, a mídia vem citando os Estados Unidos. Então eu vou colocar esse caso aqui, que diz assim: Estados Unidos Estados Unidos fechará o comércio. Estados Unidos fechará o comércio. Aí você me diz assim: Tiago, Estados Unidos fechará o comércio. Está certo isso, é? Olha, o verbo no plural, desculpa, o substantivo no plural e o verbo no singular, e pode, isso é? Nesse caso, pode. Na verdade, nós tratamos aqui de nomes de lugares que só possuem plural. Olha, Estados Unidos só possui plural. Você nunca vai dizer, eu estou juntando dinheiro no porquinho para ir ao Estado Unido. Você não vai dizer isso. Você vai aos Estados Unidos. Eu já morei em Minas Gerais. Não, você não morou em Minas Gerais. Você morou em Minas Gerais. Alagoas, plural, Andes, Alpes, Filipinas, não são nomes de lugares que só têm plural. E para esses nomes, o que a gramática determina? Determina que, se antes deles
eu não colocar nenhum determinante, e aí eu vou destacar o determinante artigo. Tiago, o que é determinante? Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Esses são os determinantes. Sempre que você estiver fazendo uma prova de concurso e ele citar o determinante destacado, olha, determinante, artigo, adjetivo, pronome, numeral. Como aqui não há um determinante, eu passei um X aqui, ó, para determinar que não há um determinante, para determinar que não há o determinante, ficou bom. Né? Para mostrar que não há o determinante, obrigatoriamente, o nosso verbo deve ficar no singular. Obrigatoriamente, o nosso verbo deve ficar no singular. Então, Estados Unidos fechará o comércio. Agora, veja que é diferente nesse item 5. E aqui eu vou dizer os Estados Unidos. Olha, sempre que você for falar essa palavra, a palavra é Estados Unidos e não Estados Unidos, que as pessoas dizem isso, né? Estados Unidos, Estados Unidos. Não tem esse unido, não. Certo? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fecharão o comércio. Então, olha, mais uma vez eu tenho aqui Estados Unidos, nome de lugar que só possui plural, só que dessa vez eu coloquei um determinante antes. Determinante aqui que é um artigo. E esse artigo deve estar no plural. Tiago, eu não posso dizer o Estados Unidos, não. O Estados Unidos, não. Ou você diz Estados Unidos fechará o comércio, ou você coloca o artigo na frente e diz os Estados Unidos fecharão o comércio. Então, aqui o verbo colocado no plural. Entendido isso? Então, olha, essas são as nossas primeiras regrinhas aí de concordância verbal. Meia hora já se passaram. Então, para cumprir o nosso horário, sempre aí meia hora de aula e a gente vai abrir para perguntas, né, para que a gente possa encerrar. Amanhã a gente tem aula também de concordância verbal. Hoje vocês têm aula com Lindesson Pedro. Né, para quem não conhece a Lindesson, é um cara bonito, vocês vão ver. Né? Por isso que o nome dele é Lindesson, né? Lindesson. Vocês vão perceber como ele é bonito. Hoje vocês têm aula com Lindesson e tem aula também com Robson, é? Johannes e Marta. A Johannes, Marta e Lindesson, é isso? Isso. Beleza. Então, abre para o povo aí para a gente tirar dúvida. Vou destravar o seu. É Sueli, Marcelo, Walter. Pergunta. Professor, eu tenho sobre óculos. A palavra óculos Óculos? ela é do plural, né? Entra nesse mesmo caso aí, nesse último que o senhor falou. Não, não entra. Porque, na verdade, Walter, aqui nós estamos falando de nomes de lugares que só possuem plural. A palavra óculos, ela não indica lugar, e é uma palavra que, claro, só tem plural. Não é que ela só tem plural, é porque a gente só aplica no plural. Mas existe a palavra óculo, porque entenda, o que são os óculos que você usa, por exemplo, se você usar óculos de sol, por exemplo. São duas partes, duas lentes, e cada lente é chamada de óculo. Óculo. Cada lente. Só que, entenda, lá no passado as pessoas usavam um monóculo. Aquele monóculo poderia ser chamado apenas de óculo, porque era apenas uma lente. Só que com o processo de industrialização, criaram a armação com duas partes, com duas lentes. Então eram dois óculos. Só que com o tempo as pessoas esqueceram essa noção de duplicidade do óculo e passaram a chamar esse objeto de óculos. Então, hoje, a gente só pode dizer óculos. Então, você não pode dizer o meu óculos quebrou. Ah, o meu óculos quebrou. Não, não pode. Você tem que dizer os meus óculos quebraram.
eu vou ao carro, eu vou a meu carro pegar o meu óculos. Errado. Eu vou ao carro pegar os meus óculos. Então, óculos. Claro que parece que eu fui ao carro pegar vários objetos desses que nós chamamos de óculos. Mas se você quiser dar noção de mais de um, você vai ter que utilizar o numeral. Eu fui ao carro pegar os meus 2 óculos, os meus 3 óculos, certo? Se você só disser eu fui ao carro pegar os meus óculos, é só um objeto que nós chamamos de óculos. Isso também funciona para a palavra costas. Costas é uma palavra no plural. Por que plural, Tiago? Porque costas significa costelas. Então, quando você diz assim, eu estou com uma dor nas minhas costas, isto é, nas minhas costelas, as costelas que estão aqui, eu consigo sentir as costelas. Então, eu estou com a dor nas minhas costelas, nas minhas costas. Então, é uma palavra que aparece obrigatoriamente no plural, por isso você não pode dizer, eu estou com a dor na minha costa. Não na minha costa, nada. Nas minhas costas. Certo? E quando a gente for vendo um verbo, tem que ver se ele é transitivo ou verbo intransitivo. Então, vendem-se óculos, ou conserta-se óculos. O que você tem que ter noção é de que o verbo, quando aparecer ligado a um si, ele só pode concordar com aquela palavra a qual ele está fazendo referência se ele for um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Só nessas situações. Se o verbo for VDI, se o verbo for verbo de ligação, se o verbo for intransitivo, o si vai ser índice de indeterminação do sujeito e obrigatoriamente vai ter que ficar no singular. Beleza, obrigado, Thiago. Valeu. Aula show. Professor, a palavra lápis também entra nessa regra? Então, Elaine, a palavra lápis não entra nessa regra. Lápis não é uma palavra no plural. Lápis é uma palavra que traz um S no final, mas por conta da sua origem no latim. Né? Essa origem aí terminada em IS, se eu não me engano, o que eu lembro ainda de latim é uma declinação, que a gente chama em latim dessa maneira, uma declinação de genitivo. Genitivo é como se fosse o complemento nominal na língua portuguesa, mas eu não tenho certeza se é o genitivo. Mas, independente disso, que a gente não está estudando latim, mas só para você entender que lápis, essa terminação IS, é uma terminação própria da palavra. Né? O S aí não é marca de plural. Então, o que vai marcar se a palavra lápis está no plural ou no singular não é a própria palavra, mas sim um artigo que está antes. Eu vou dizer o lápis e os lápis. É diferente de óculos, porque óculos, obrigatoriamente, eu tenho que dizer os óculos. Eu não posso dizer o óculos. Lápis, eu posso dizer o lápis. Né? Mas óculos, obrigatoriamente, os óculos, as costas. Já me perguntaram também em relação à palavra ônibus. Ônibus termina em S, é plural? Não. Ônibus, da mesma forma, termina em S por conta da sua origem em latim. Né? Então, o ônibus, os ônibus, quem vai determinar o plural é, na verdade, o artigo, o pronome, o numeral que aparecem antes. Tudo bem? Isso aí é live. É live toda chique aí com esse negócio aí no ouvido. Aí. Rapaz. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver quem tá mais. Hoje tem pouca gente. Ontem tinha muita gente online. Temos aí Guilherme Honorato, que ninguém vê o rosto. É o cara escondido na escuridão. Verônica J, também ninguém sabe quem é, que ninguém vê. Ele deve estar igual a Camila, comendo. Ela estava há pouco. Ela estava órfã. Sendo aluna, estava órfã. Estava jogada ao relento. Vou botar ela no grupo. Com a falha desse amigo. Raquel também. Ninguém sabe quem é Raquel. É a mulher da escuridão, Lombardi, como o Guilherme disse. E Ana Dege, também ninguém sabe quem é. O pessoal que fica se escondendo aí, talvez porque está com o cabelo arrepiado, acabou de acordar, né? Ou tomou banho, né? Ou com cara de cansado, com cara de sono da quarentena. Ô, professor. Oi. Olha, parou de comer, Camila. Olha, é um milagre, né?
O professor, falar grande maioria é pleonasmo? Como é? Eu não entendi, não. Falar grande maioria é pleonasmo? É errado falar? Ah, sim, é Grande. pleonasmo. É pleonasmo. Olha, se a maioria é grande, eu considero como pleonasmo. Tiago, eu tenho uma Olha, dúvida disso ou aí. você diz a maioria, ou você diz grande parte. Mas a grande maioria, se é maioria, já é grande. Você vai dizer a pequena maioria, não faz sentido. Realmente tem que dizer a grande maioria. Mas a gente nota as pessoas dizerem isso realmente. É muito. Mas Então é não é errado, interessante, né? não. Tá É um certo. pleonasmo. Entendi. É Tiago, isso. É como repetir novamente, né? eu tenho uma dúvida. Eu sempre discuti essa questão da grande maioria e pequena maioria. Eu sempre discuti essa questão de grande maioria, achando, de fato, que Alô, o Professor é, Johannes Harten, grande área Tiagão. do direito constitucional. E ele hoje não passou chapinha não, viu? não, hoje ele Tá passou molhado. 10 a 0. Passou o O cabelo quê? tá molhado. Tá molhado, passou gel. Então, sempre eu discuti com essa relação, afirmando que grande maioria era pleonasmo. Passou álcool em gel no Eles me cabelo. inquiriram com relação à qualificação das maiorias previstas na nossa Constituição Federal. Porque lá tem vários tipos de maioria. A gente tem maioria absoluta, tem maioria simples. Nesse caso, grande maioria seria pleonasmo, mas maioria absoluta já não seria. Por causa disso, maioria simples, maioria Ah, qualificada, sim, sim, maioria sim. seria. Já não seria, né? Porque Entendi. são aí tipificações da maioria, né? Isso que você está dizendo? São tipificações da maioria. Isso. Então não seria pleonasmo. Ok. Gente, agora eu descobri isso aqui bem legal, né? Na hora da resposta, todo mundo interagindo aqui, todo mundo se vendo. Fica bem legal isso aí, né? Na hora de perguntas e respostas. Que o professor fica e a gente consegue ver todo mundo, que pelo menos se apresenta, né? Professor Eduardo, deixa eu só dar uma informação. O microfone do senhor está estourando um pouco, certo? Talvez a Tá. distância aí. Então, é estourando muito, então vai ficar ruim. Deixa eu ver agora. Talvez a distância da sua boca. A qualificação que eu botei no máximo aqui. Tá bom agora? Está um pouquinho baixo, um pouquinho mais para Tira a cima. Vai boca lá. do microfone, Eduardo. Oh, rapaz. E agora? Tá ótimo. É porque tá na câmera. Agora, Eu não botei professor. no microfone, não. Isso aí, Perfeito aí, né? perfeito. Tá pronto, ok. Bom, gente, Perfeito. alguma Marcelo é pergunta mais? safado, gosta das Podemos coisas. liberar o professor Tiago Xavier, vulgo Titio Valeu, Lima. Tiagão. Veja, professor Johannes, dê uma olhada para a câmera. Tá olhando? Já estou ativo, já estou ativo. Clark Kent. Aquele do Superman. É Só você, falta é. a capa agora. É Parece. você, é. É você, tá aparecendo. Eu? Você tá aparecendo. É branquinho com os óculos assim, olha, cabelo no gel. Clark Kent. Venha de uma capa vermelha da próxima vez, viu, professor? Ele hoje não deu a chapinha. Aí hoje ele tá. Hoje professor? ele inatura. É porque, veja, como todo bom, eu sei porque eu vejo minha mulher fazer isso todo dia. Quando ela vai fazer o cabelo e tal, ela tem que dar o banho, o trato, entendeu? E aí, depois é que vai dar o Sim. sei lá, entendeu? Deixa eu só dizer uma coisa. Posso ir embora? Deve. Pera aí, Tiago. Fica aí, Tiago. Fica aí, meu irmão. Obrigado. Tô indo. Agora, eu posso dizer uma coisa. E Bolsonaro? Eu vou embora, tchau. Eu deixo só. Tiago, você viu a piada que eu botei no grupo hoje? Vi, mas eu quero discutir, não. Tchau.